Foi publicada em 1º de abril uma medida provisória no Brasil que permite flexibilização das relações de emprego. E não é uma piada. A ideia aqui é cobrir as principais razões e os cálculos que um empreendedor teria que fazer para utilizar das formas de relaxamento das relações de emprego previstas nessa medida provisória. O primeiro grande aspecto a se ter em mente é se fazer um cálculo para saber se, obviamente, a empresa se beneficia ou não do relaxamento dessas relações de emprego nesse momento. Porque, por óbvio que não pode uma empresa, ao mesmo tempo em que suspende um contrato de trabalho, não pode ela querer que esse colaborador continue produzindo e tudo mais. Uma suspensão é uma suspensão. E o que essa medida provisória está permitindo é que as empresas suspendam contrato de trabalho e que varia dependendo da modalidade, do tipo de empresa, do porte da empresa, o ônus dessa suspensão seja suportado pela União. A União, então, passa a ter os custos com aquela suspensão no contrato de trabalho. A lógica, obviamente, então, tem que ser da empresa adequar a sua situação de caixa à realidade que ela está vivendo hoje e, mais importante ainda, a realidade que ela projeta que virá a viver no momento em que essas medidas que são hoje emergenciais forem relaxadas. Há setores, por exemplo, onde se espera uma retomada muito rápida, né, que podem ter algum tipo de demanda, uma demanda que está travada em função dessa crise e que, portanto, vão recuperar a atividade normal de forma mais ou menos imediata. Há outros setores, no entanto, que provavelmente vão sair muito machucados desse episódio, desse evento, pelo simples fato de que cultura em determinados aspectos irá mudar. É certo que as viagens não serão retomadas com a mesma velocidade, as pessoas não ficarão comprando passagens aéreas como faziam antigamente, pelo menos no início, né? Até porque se sentem de alguma forma ainda vulneráveis. Né? Então, a primeira questão aqui é que para aqueles setores que enxergam uma curva de recuperação muito longa e que têm já dificuldades e que talvez não viessem com tanta força, essa medida provisória pode não ajudar pelo simples fato de que, como contrapartida do uso de uma medida de suspensão de contrato de trabalho por 2 meses, mesmo que sem pagamento pela empresa, essa empresa terá que manter a estabilidade do colaborador por mais 2 meses depois. Então, isso é muito delicado para uma empresa que talvez daqui a 2 meses não esteja suportando a manutenção das suas atividades, que não veja o seu faturamento recolocado numa posição até mesmo próxima, numa posição anterior. A suspensão do contrato de trabalho parece que vai ajudar mais uma empresa que realmente enxerga que a situação de agora a machuca muito, mas que ela daqui a 30 ou 60 dias enxerga uma recuperação muito rápida do seu ritmo. Então, me parece que, fora aí variáveis no âmbito das regulações que podem vir, em termos de limite de pessoas em ambientes, que é uma variável muito importante e que tem que ser levada em consideração, o fato é que empresas do setor de alimentos, restaurantes, enfim, esses podem ser setores que vão enxergar alguma retomada com alguma velocidade, mas que, claro, aí fica essa alerta de que, a depender da forma regulatória pela qual as atividades sejam reabertas, isso pode vir a ser um problema. Já o instrumento da readequação proporcional da carga de trabalho e do pagamento, em que tem que ser mantida a relação de salário-hora, mas que pode ser feita a diminuição, por exemplo, da quantidade de horas do colaborador, com a diminuição na mesma proporção dos pagamentos, ela é muito interessante como um instrumento móvel em que a empresa vai determinando no tempo qual que é a demanda que ela está tendo naquele momento e como que está sendo a sua recuperação. Então, podendo readequar essa relação, a empresa consegue com isso manter a sua saúde numa condição melhor, no momento de dificuldade, adequando exatamente essa despesa que, em outra circunstância, teria que ser feita numa escolha de Sofia entre manter o colaborador e desligá-lo, e aí ela vai adequando a sua força de trabalho e a sua capacidade produtiva
a retomada do movimento econômico, que a gente sabe vai acabar voltando de um jeito ou de outro, talvez aí, né, com algum machucado em função das empresas que podem ser que não aguentem por todo esse período, e o que nós sabemos que é muito difícil. E o interessante também é um planejamento que eventualmente possa ser feito para se usar as duas modalidades, né? No momento de maior dificuldade, a empresa suspende o contrato de trabalho, logo depois faz uma recuperação de uma parcela da produção, então ela vai ali de um contrato de trabalho suspenso para depois, daqui a 30 dias, talvez 45 dias, um contrato de trabalho com metade da carga horária anterior. E claro, isso vai, a velocidade com que esse tipo de acordo pode ser feito vai depender se a empresa consegue ou não realizá-lo através de acordo individual. Eu acho que nesse momento as entidades sindicais que vão participar da negociação, elas têm que enxergar a figura maior de que não adianta restrições infundadas, que não adianta uma negociação em que querem extrair tudo da empresa, porque o resultado final vai ser de uma empresa que simplesmente tem hoje a opção de fechar, né? Pode ser para muitos uma dor menor, simplesmente pedir falência, deixar para problema para resolver em outro momento, do que seguir lutando numa atividade, né? Aqui é para lembrar mais uma vez que os empreendedores, especialmente empreendedores no Brasil, que lidam com toda essa burocracia e essa cultura contra a empresa, são verdadeiros heróis, porque mantêm uma luta para a manutenção de uma atividade contra absolutamente todos os obstáculos que aparecem na frente, né? Então nós vemos aí restaurantes se reinventando, mandando mensagem por WhatsApp para entregar em casa, né? Gente de serviços, barbeiros, cabeleireiros, dando um jeito de ir na casa dos clientes. O empreendedor realmente mostra que é um cara diferenciado, especialmente esses caras que agora estão aí fazendo o que podem para se manter vivos, negociando com quem podem, planejando, botando dinheiro nas empresas. É realmente muito impressionante. Em linhas gerais, a CMP traz recursos realmente interessantes para a empresa. Ela pode, com inteligência, se colocar numa posição melhor do que ela está hoje, com certeza. Vai muito agora de cada empresa saber de que forma ela foi afetada por esse evento da Covid-19 e saber se no médio, curto prazo, já diria, porque 90 dias que é o limite das medidas que contém nessa nova regulação temporária, é um prazo até muito curto, em que talvez muita coisa não tenha se desenrolado, mas o fato é que é melhor do que não ter esse recurso. É melhor do que não ter esse recurso. Vamos ver o que acontece agora, ver se os empregos em grandes linhas aí vão ser mantidos em função da SMP, vamos ver quem vai conseguir aguentar e se outras medidas não vão ser eventualmente necessárias para manter a operação dessas empresas.